E a determinação de que atos de agentes públicos só podem ser configurados como improbidade, atos de improbidade administrativa, né? Quando houver a comprovação de dolo, é uma das novidades da Lei de Improbidade Administrativa, sancionada recentemente pela Presidência da República. E é para falar sobre a abrangência desse assunto que impacta na vida de todos que a gente conversa ao vivo aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia com o advogado mestre em Direito Processual, João Celestino. Seja bem-vindo. Boa tarde, doutor. Mestre, mas vou chamar de doutor. Por favor. É João Celestino somente. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos e vamos lá. Doutor, a grande questão envolvendo essa lei, que popularmente, né, tem se dito, é que ela praticamente estimula a corrupção, não traz a punição. Por quê? Porque é necessário comprovar com provas que houve dolo, ou seja, a intenção do agente público de praticar a improbidade administrativa. Não mais por um erro ele vai ser punido, apesar do dano ao erário estar aí. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. A lei continua sendo muito dura com o mau gestor, entendeu? A grande distinção é que a primeira lei de improbidade administrativa nossa, que é de 1992, que veio num contexto social diferente, o presidente era o Collor de Mello, tinha acabado de ser eleito caçando Marajás, e o Congresso fez uma lei muito dura, muito alargada, uma verdadeira norma penal em branco, como se diz. Por quê? Porque penalizava todo gestor por qualquer erro. O que causou, na verdade, ao longo de todos esses anos, um verdadeiro apagão das canetas. As pessoas passaram a ter medo de decidir. E o que afastou do serviço público muita gente séria, porque ninguém queria ficar sob o jugo e a insegurança jurídica de ter sobre si uma ação de improbidade administrativa por um erro cometido, né? Porque todos somos humanos e falhos, podemos errar, e sem a intenção de errar. O mais importante desta nova lei é que ela resgata o caráter punitivo para quem cometeu o crime, o dolo, alcançou o objetivo de dar prejuízo para o erário e não simplesmente causou um prejuízo. Esta distinção é fundamental para o serviço público, né? Nós estamos diante de uma modificação muito importante e valorosa da nossa nova lei. Infelizmente, os críticos partem do princípio de que não houve uma flexibilização porque agora é só o dolo. Veja bem, não é que o erro não está sob júdice, não pode ser avaliado e traduzido numa pena. Pode, mas aquele erro tem que ser valorado pelos princípios da administração pública. Razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano. Então, quer dizer, é preciso mais qualidade nas decisões judiciais para se aplicar a lei. E provas mais robustas também. Sem dúvida, o Ministério Público, eu não estou aqui para fazer crítica ao Ministério Público, mas vai ter mais trabalho, porque ele vai ter que apresentar um caso concreto, baseado em fatos que ele tem provas. Ele não vai poder fazer as coisas com matérias jornalísticas, por exemplo, como nós vimos ao longo desses anos, né? Porque muitas vezes divulgado na mídia já o se torna verdade, aquilo vira uma ação previamente. civil pública, vira uma ação de improbidade. Então, veja, muitos administradores públicos, gestores desse Brasil inteiro, prefeitos, Câmara de Vereadores, deputados, ficaram reféns daquela lei. Por quê? Muitas vezes deixaram de decidir questões importantes por medo. Por isso a gente fala em apagão das canetas. Entendeu? Doutor, outro ponto, né, dessa nova lei é o nepotismo como uma das condutas, né, características aí da improbidade. Sim. Não é isso? É isso. Antes isso não existia? Não, na verdade... O que caracteriza isso? O nepotismo cruzado também? Nós temos diversos entendimentos já no Poder Judiciário sobre a questão do nepotismo.
E um deles é o nepotismo cruzado, quer dizer, eu sou um parlamentar, eu tenho um parente, eu emprego ele num gabinete de um colega, e o colega emprega um parente no meu gabinete. Que é inclusive das acusações, além das muitas outras, contra o atual prefeito afastado, Pois né? é. Essa troca de favores. Isso realmente configura o nepotismo cruzado, mas é preciso ter em conta que, a partir de hoje, não precisa existir até um determinado grau o parentesco. É o terceiro grau. Terceiro grau de parentesco. Né? Certo. E também a indicação política, ela não é crime, certo? Como que seria isso? Não, explicando. A questão é simples. A questão não é crime o administrador público aceitar sugestão de parlamentares para a contratação de pessoas. Isso não pode ser criminalizado. Certo. Porque isso faz parte do contexto político-social do país. Né? Nós temos um poder executivo, nós temos um congresso, nós temos o parlamento, nós temos, na verdade, o judiciário. Mas o que é importante é que, nesse momento, o parlamentar tenha a liberdade de indicar sem medo. Né? E que isso seja mais transparente. Isso é o mais importante. Quer dizer, as indicações, na verdade, para exercício de cargos públicos no Brasil, elas são muito nebulosas. Elas precisam ser mais transparentes. Eu indico fulano, porque fulano é bom, fulano é sério, fulano tem qualificação. Né? E você ainda vê esse tipo de coisa aqui, quando você defende um nome ou outro para algum cargo. Mas, às vezes, isso não ocorre de forma transparente. E a lei veio para fazer a transparência disso. Certo. E tem mais algum ponto que o senhor gostaria de pontuar para o pessoal de casa entender melhor que, na verdade, devido ao momento político, como o senhor falou, né, que a gente veio de uma criminalização ali, muito embora a sensação não seja essa, parece ainda a sensação de impunidade, né, dos governantes, que eles fazem o que querem com o dinheiro do contribuinte e no final não são punidos. A grande questão, Camila, é que o problema é que o sucesso das ações civis, das ações de improbidade, elas são muito remotas hoje. Sim. Por causa disso. Porque ela é mal estruturada. Entendeu? Porque você vai de um erro a um mal feito com a mesma força. Isso não pode acontecer. O mal feito é aquele que eu é o dolo, busquei, né? É o dolo. Quer realmente eu tive roubar, vontade de praticar a corrupção, de tirar vantagem daquilo, de deixar alguém, um terceiro, levar vantagem em alguma coisa do erário público. Isso corrupção. É crime. Isso é corrupção. Isso é improbidade administrativa e pesada as penas. A punição aumentou em relação a isso, Sem doutor? dúvida, doutora. A prescrição Sem também? Dúvida. Não, a prescrição já é outra questão. A prescrição é o quê? É o tempo que o autor da ação tem para propor a ação. E esse tempo não existia. E hoje existe. Isso era outra insegurança jurídica para o administrador público. Quer dizer, a pessoa foi prefeito. No 20º ano, propor uma ação contra ele. Eu vi isso. Eu já assisti isso. Os prefeitos, muitas vezes, eram, na verdade, reféns dos promotores. Né? Agora, o que eu vejo? Isso não vai facilitar a vida do corrupto, de forma nenhuma. É isso que é importante deixar claro. Até porque nós temos diversos órgãos de controle. Tem o Tribunal de Contas, tem a Câmara Municipal, tem o próprio Judiciário e tem o Ministério Público, que não deixou de ter nenhuma de suas prerrogativas machucadas. Certo. Doutor, obrigado. O tempo é curto, mas acho que já deu então para o pessoal entender, tirar essas conclusões de que, na verdade, a punição para quem pratica o crime vai continuar. Vai continuar, não tenha dúvida. Obrigada pela sua participação. Obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde.